Agora você vai ver alguns exemplos de que aquilo que é dito há muito foi dado, muito será cobrado, é verdadeiro. Tudo vem de Deus. Jesus disse isso. Eles nos inspiram, nos ajudam e você vai ver o sucesso de Menina Veneno. Como é que veio? Veio por sonho. Não foi inteligência, não foi nada. Tudo deu certo. O invisível trabalhou para que tudo desse certo. Mas depois eles cobram. Pode ter certeza. Dinheiro, poder, inteligência, tudo é responsabilidade. Use muito bem em favor do próximo. Não fique orgulhoso. E porque é cobrado depois. Mas veja esses exemplos, são legais, interessantes, confirmam o que eu estou dizendo não, o que está dentro da doutrina espírita. Eu só estou repassando para vocês. Um abraço. Veneno surgiu para mim como uma frase musical. Eu sonhei com uma frase musical. Não é muito comum isso acontecer, mas eu tinha gravador de cassete ao lado da cama e eu acordei com uma melodia na cabeça. Não a melodia da canção, mas uma melodia de contraponto que sobreviveu na gravação final. E o Bernardo chegou na minha casa, eu liguei para ele e falei, Bernardo, eu sonhei com uma coisa aqui, eu estou com um esboço de uma progressão harmônica aqui. Ele falou assim, eu tive uma ideia de título, Menina Veneno. Então começou assim, com o título Menina Veneno e esse esboço de canção que eu tinha sonhado. 20 minutos depois a música estava pronta. Foi uma coisa quase que se escreveu sozinha. Eu fiz a produção do Menina Veneno em casa. Aí o que aconteceu? Eu mostrei na Warner e tinha um gerente de vendas que ouviu e falou, não gosto da voz desse cara. Só porque ele tinha um pouco de sotaque. Eu falei, olha, esse cara é bom, essa música é boa, esse cara vai dar certo. Não gosto. Tá bom, você não quer, beleza. Ele vai acabar indo para outra gravadora e depois a gente vê como é que fica. E ele acabou indo para a CBS. Certas pessoas na CBS achavam que aquela música era muito boa. Tinha uma ala bem resistente. Primeiro é um gringo cantando em português, já não vai dar certo. Segundo é uma música com 4 minutos e quase 5 minutos, não vai tocar na rádio. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma fita de rolo lá para os mercados testes de Fortaleza e Curitiba, eu acho que foi. Dar uma sondada nas rádios, ver se eles tocariam caso fosse prensado, né? Só que quando o tal do Vevé, lá de Fortaleza, um dos divulgadores lá, ele levou na rádio e o cara ficou tão louco com a música que ele botou para tocar imediatamente. E furou todo o esquema do Sony, da CBS, desculpe, da época, né, de lançar a música. Ou seja, não tinha mais como segurar. Foi feito muito às pressas, uma prensagem, e vendeu 500 mil cópias em 3 semanas. Foi uma loucura. E veio descendo. Eu acho que a última rádio a tocar do Brasil foi o Rádio Cidade do Rio de Janeiro. E foi tudo muito surpreendente quando houve aquele estouro absurdo que quebrou todos os recordes. Em 83 eu vendi mais discos que Roberto Carlos e o próprio Michael Jackson aqui no Brasil. A parada de 83, as vendas e execução, Menina Veneno em primeiro lugar, Billie Jean em segundo lugar e assim por diante. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda a cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Agora você vai ver uma palestra que é muito interessante, trechos dela, os trechos mais legais, e outros trechos de outros vídeos mostrando que nada é por acaso, mostrando que os espíritos influenciam nossa vida e muito, 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 e que eles estão aí invisíveis para que a gente tenha liberdade de escolha, do bem ou do mal. É isso, você vai entender. Quando um político está roubando ou está sendo tentado em aceitar uma propina,
há espíritos ali em volta observando tudo. Se ele recusa aquilo, ele evolui. Provavelmente ele já foi um corrupto em vidas passadas e se propôs antes de nascer e não cair nisso de novo. Isso acontece conosco em tudo. Se você já traiu, vai vir tentação para você trair de novo e etc. Em tudo vai acontecer isso. Se ele escolhe o caminho da corrupção, ele já está escrevendo o próprio destino no futuro. Eu conheço um amigo que é médium e que nós trabalhávamos com morador de rua numa instituição que recebia 200 moradores de rua para sopar. E ele me disse o seguinte: o meu mentor disse que a maioria desses moradores de rua ou são empresários ou políticos que não fizeram a sua parte. Isso, gente, não quer dizer que vocês vão abandonar e maltratar morador de rua, porque mesmo que você ajude ele, não vai mudar a vida dele. Ele vai continuar pagando o karma dele até quando Deus quiser. Continua ajudando, tenha solidariedade, né? Mas o karma existe, causa e efeito existe. Tome cuidado com suas ações. Esse texto confirma que a coincidência, o acaso ou o azar não existe. A coincidência é a presença discreta de Deus, propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Joana de Ângeles. Você encontra alguém pelo caminho, que esse alguém te dá uma informação sobre um emprego, uma vaga. Você encontra outra pessoa, uma pessoa te liga e diz que conhece um médico bom. Ou um assaltante te pega na rua. Ou qualquer coisa ruim também, entre aspas, que te acontece. Veja a seguir, comprovado pelos fatos, de onde vem todo o poder das mudanças em todas as áreas da vida. Dinheiro, a criatividade, as ideias para o bem e para o mal. Quem realmente escolhe os papas e os presidentes e tudo mais? Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939, orando no seu quarto de dormir, ao lado do quarto do Papa Pio XI, o cardeal Eugênio Pacelli está empregado à oração. Eugênio Pacelli havia sido representante do Vaticano em diversas cidades da Europa e particularmente na Alemanha. Era um homem austero, um grande diplomata. E ele está orando, quando de repente ele vê uma claridade na entrada da porta. E voltando-se na direção, ele é tomado de estupor, porque aparece-lhe o Papa Pio X. O Papa Pio X diz-lhe: Pacelli, ele, santidade, não sou santidade. Eu sou teu irmão e venho em nome de Jesus dizer-te que logo mais serás Papa. O mundo entrará numa grande conflagração e apraz ao Senhor que sejas o chefe do rebanho cristão católico, que governes com bondade e com misericórdia. Santidade. O Papa Pio XI está vivo em toda a sua glória. Pacelli, eu venho dizer-te que tu serás Papa e que deverás governar a Igreja com mansuetude e com misericórdia. E desaparece. Eugênio Pacelli era um homem austero. Ele pôs-se de pé nessa madrugada de 20 de fevereiro, sai dos aposentos apostólicos, atravessa as grandes lógias, desce a Catedral Basílica de São Pedro, vai até ao lado do baldaquino, desce o subterrâneo, onde estão enterrados alguns papas. Dirige-se à cripta onde estão os despojos do Papa Pio X. Ajoelha-se e ora fervorado. Ao amanhecer, quando ele sai, um guarda suíço pergunta-lhe: mas, Sua Eminência, por que está tão pálido? Porque eu tive nesta noite a visão do Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu, eu sei. Foi ele que me deu o chapéu e o anel cardinalícios. Eu sei. Ele veio dizer-me que eu seria Papa. Logo depois, adoece e desencarna o Papa Pio XI. E no primeiro escrutínio secreto, Eugênio Pacelli
é tornado Papa Pio XII. Então a humanidade é tua. As forças nazistas ganham campo com Adolf Hitler. No mês de setembro, a Polônia invadida, os Países Baixos, a Áustria, e tem começo a Segunda Guerra Mundial, conforme vaticinado pelo Papa Pio X em espírito. A mediunidade está presente na historiografia da humanidade, sem qualquer compromisso com religião. Você vai perceber uma coisa, que Deus inspirou a criação de todas as religiões que estão aí. Todas têm sua utilidade, porque nós estamos em níveis de entendimentos diferentes. Se não entendemos uma religião, vamos para outra, entendemos ela, gostamos e freamos nossas tendências negativas. Então o evangélico, é melhor ser evangélico do que ele não ter religião nenhuma. Fora da religião, você não tem aquela palavra te alertando que você precisa frear seus impulsos, se manter fiel à sua esposa, ter um comportamento correto. Então todas as religiões falam no bem. E isso, Deus, sabendo disso, sabendo que nós temos níveis diferentes de entendimento, de compreensão, deixou no mundo várias religiões. Para cada degrau evolutivo, há uma religião. Então, graças a Deus que há várias religiões. Não vamos ficar criticando um ao outro. Nós vamos ver, por exemplo, que o grande criador dos Mormons, o Sr. Smith, assevera que teve uma visão de Deus, que ele falou para que criasse uma doutrina com base de natureza ético-moral e poligamia. Vamos encontrar a mediunidade de Maomé, que no Monte Moriá tem a oportunidade de, em transes mediúnicos, segundo uns, em transes catalépticos, segundo outros, ou talvez no estado de crises epileptiformes, manter contato com o arcanjo e então apresentar a bela doutrina maometana. Nós podemos recorrer, por exemplo, aos livros sagrados de todas as religiões do passado e encontrarmos a mediunidade, ou na filosofia em Sócrates, trazendo-nos ideia desta singular paranormalidade humana. Nós vamos encontrar, por exemplo, nessas manifestações da Buena Dicha, mediunidade de inspiração, nas cartas que se jogam, na bola de cristal que se olha, nos búzios da tradição africanista, na leitura do chá, quando termina de sorvê-lo, a arrumação das folhas que ficam na base da xícara, ou de 1000 maneiras que servem no período dos auríspices em Roma, que abriam as aves vivas para examinar-lhes as vísceras e então ter ideia das batalhas que seriam travadas pelas legiões. Seja qual for o aspecto, é sempre uma interferência entre os dois mundos. Portanto, é um fenômeno paranormal, de natureza orgânica, que mereceu da doutrina espírita estudo sério. Por isso que, diga-se de uma por todas as vezes, que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo. A mediunidade é um fenômeno histórico que o espiritismo estudou para constatar a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte. E ao encontrar a alma imortal, Allan Kardec esteve examinando as consequências ético-morais do exercício da mediunidade. E ele concluiu que vivemos num mundo de sintonias, de vibrações, de harmonias. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Essa velha lei das afinidades. Então Allan Kardec estabelece princípios éticos para o exercício da mediunidade espírita. Poderemos ter a mediunidade católica, é claro. A notável Hildegard de Bingen, célebre da igreja, era médium. Francisco de Assis comunicava-se com Jesus, era médium. Antônio de Pádua. Ora bem, a mediunidade, portanto, é neutra. Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade, procurou colocá-la dentro dos padrões da doutrina espírita. Uma doutrina ética de seriedade, de compostura, na qual a mediunidade deve ser exercida gratuitamente. Quando nos referimos gratuitamente, damos uma abrangência muito maior. Não se deve oferecer presentes aos médiuns, para não os tornarmos ambiciosos, para não lhes comprarmos a dignidade.
A mediunidade deve ser exercida cristamente. O médium não é o dono do fenômeno, é o instrumento pelo qual o fenômeno se manifesta. Dai de graça, conforme de graça recebestes. Porque é essa gratuidade que o Evangelho recomenda, que o indivíduo não se beneficie. Então a mediunidade com Jesus é a entrega, são as noites indormidas, as lágrimas vertidas no silêncio, sem queixa, sem reclamação, a imensa alegria de servir, trabalhar, como no meu, e nos casos de todos que se dedicam, 35 anos ininterruptamente, para poder ter a dignidade de viver do suor e do salário da sua face, e dedicar todas as horas extra, quando trabalhava, e as horas integrais depois da aposentadoria, ao exercício da mediunidade. Então a mediunidade se transforma no veículo de bênçãos, que consola os desafortunados da terra e do além. Disse Allan Kardec, não se conhece o verdadeiro médium pelas comunicações de alto coturno que recebe, mas sim pela facilidade que tem de se comunicar. Então este é o bom médium. É aquele que nas sessões mediúnicas sérias são instrumento das almas atormentadas do além-túmulo, conforme está no livro Céu e o Inferno, de suicidas, de homicidas, de pessoas vítimas de tragédias do cotidiano, das vítimas da violência, das vítimas dos próprios desencantos, do terrorismo, das guerras, das calamidades, como as calamidades que periodicamente desabam sobre a terra. E o médium entrega-se-lhe. Eu me recordo que nos anos 80, frequentando, vez que outras reuniões mediúnicas que se realizavam na Casa Espírita da Prece, como também em Pedro Leopoldo na época, Chico Xavier, venerando pela idade, pela enfermidade e pela faculdade, e as reuniões de desobsessão, para ser veículo de espíritos infelizes, sofredores, enfermos, por intermédio de cuja faculdade eles recebiam a luz do discernimento e recuperavam-se, para que no fim uma entidade veneranda encerrasse os trabalhos dedicados inteiramente à prática da caridade. A mediunidade com Jesus, pois, é a mediunidade a serviço da caridade, a serviço do bem, da solidariedade, dos passes, em que nós damos a alma da água magnetizada, da psicoterapia, da boa palavra, das atividades de cura. E qual a reunião edificante que também não é de cura? Desde que estejam 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei entre eles. Então a proposta da mediunidade com Jesus é essa proposta da mediunidade sensível, simples, bondosa, missionária do amor e da ternura, em que o médium se apague, como dizia muito bem João Batista, a mim me comove. É necessário que eu desapareça para que ele cresça. É necessário que nós, os médiuns, deixemos de tanto charme, de tanto encantamento, que nós desapareçamos para que o Cristo vivo pulse em nós. Fale pela nossa boca, haja pela nossa mão, sinta pelo nosso coração. Esta é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade espírita, a mediunidade exercida no silêncio do centro espírita, que ninguém sabe e que pode ser comentada depois, naqueles momentos esfuziantes dos estudos dos fenômenos realizados, para que, ao termo da jornada, o médium possa dizer: glória a Cristo. Aqueles que vamos viver a vida eterna, te homenageamos e te saudamos, cantando o hino de exaltação e de glória à imortalidade. Deixamos aqui, exarado neste ano do Sesc Centenário de comemoração do Livro dos Médiuns, este apelo aos médiuns espíritas: amor, porque fora da caridade não há salvação. Agora não. Então, nessa relação com Deus, de propor e esperar a sutil resposta dele. A sutil resposta. Você pede algo e os caminhos se abrem, a circunstância fala: é por aqui. A resposta foi sim. Foi homologado o meu pedido. A leitura da chamada numa sala de aula é um momento corriqueiro na vida de qualquer estudante.
Mas a repórter Isabela Scalabrini mostra agora uma chamada que mudou a vida de 2 brasileiros em Belo Horizonte. Wesley perdeu a mãe aos 12 anos. Foi criado pela avó. Não conheceu o pai, nem por fotos. Tinha poucas pistas para começar a procurá-lo. Sabia o nome e sabia que ele era militar. Foi aqui nesta sala de aula que Wesley começou a descobrir um pouquinho mais sobre a história da vida dele. Eram 30 alunos. Já no primeiro dia de aula, um nome despertou a atenção dele na hora da chamada. William Santos. Aí eu senti curioso, né? Pra saber se era ele mesmo. Aí eu procurei, fui lá na mesa da professora, peguei a chamada de atrevido e vi o nome, William Pereira dos Santos. Na sala, ele foi logo se sentar ao lado do novo colega. Conversaram muito. Cabo William sabia que tinha um filho de uma namorada antiga, quando ele ainda era solteiro. Na hora eu fiquei arrepiado, falei, meu próprio filho na minha sala. Nas conversas, confirmaram o nome da mãe de Wesley. Se acharam parecidos fisicamente. Para os dois, não havia mais dúvidas. Eram pai e filho. As surpresas ainda foram muitas. Wesley ganhou 3 irmãs, Lorane, Lorena e Emanuele. Meu pai falava que ele acha que tinha um filho, assim. Ele parece com meu pai, parece um pouco com a minha irmã também. Na escola, os alunos ainda se espantam com a história. Não, isso não é coisa de realidade, não. Coisa de filme e de novela mesmo. Destino ou coincidência? Os 2 colegas de classe prometem não se separar mais. Como é que é o final dessa história? Feliz para sempre, né? Tá aí, ó. E ela nem chegou ao final, já tá sendo feliz, imagina quando chegava. Wesley e o pai vão fazer um exame de DNA para que não reste dúvida de que são pai e filho e pretendem concluir o ensino médio juntos. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Carga Pesada. Teve uma porta na minha vida que Deus trancou com 7 chaves e engoliu elas. Meu sonho era ser maestro. Tudo que eu fiz para caminhar nessa direção deu errado. Mas faça uma outra lista. Faça uma lista de todas as portas que se abriram e você de cara fechada porque você não queria que abrisse. Eu posso te citar uma. Eu havia feito 7 concursos e ficava por 1 ponto para o cargo que eu queria. Até que alguém chegou e disse para mim, está aberto o concurso de juiz. Eu falei assim, a última coisa que eu quero ser na minha vida é juiz. Nossa, por que você tem tanta aversão a essa profissão? Eu falei, você não está entendendo. Eu tenho 11 anos de tribunal. Eu sei o que é vida de juiz. Eu não desejo isso para ninguém. Muito menos para mim. Mas a pessoa era minha sogra. Deus, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Deus está no imprevisível. Porque o dia que você prevê Deus, Ele não é Deus. Porque é impossível o relativo prever o absoluto. É impossível a inteligência limitada prever a inteligência ilimitada. Se você está prevendo o que Deus vai fazer, não é Deus. Você está adorando um bezerro de ouro. Deus falou pela boca da minha sogra. E ela disse para mim assim, ora, eu até entendo essa raiva que você tem dos juízes. Ela era juíza na época. Mas por que você não faz o seguinte? Passa no concurso. Faz o concurso. Passa. Depois que você passar, você decide fazer outro. É preferível. Você está num concurso melhor, você passa, está mais estável, depois você decide.
Eu falo, tá bom, esse argumento não tem como rebater um argumento desse. E ademais tinha a pressão da filha dela, minha mulher. E eu fui fazer o concurso. E deu tudo certo. Para a minha infelicidade. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Que, por toda parte, o elemento espiritual é o que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino, a Gênese. Então as pessoas pensam que o mundo está perdido, que está fora de controle. Nada disso, gente. Cada um está colhendo o que plantou em vidas passadas ou nessa vida mesmo. Nada é por acaso. E os espíritos controlam tudo. Eles não aparecem porque eles querem deixar nós totalmente livres nas nossas escolhas. Um político, quando recebe uma oferta de propina, ele está sendo observado pelos espíritos. Se ele escolher a propina, o destino dele vai ser um. Se ele escolher a não propina, a honestidade, o destino dele vai ser outro. Sabe? Tem muito favelado, morador de rua aí, pessoas com depressão, etc. Muito sofrimento na Terra que é causado por escolhas ruins. Por escolhas que nós fizemos. Um médium que me acompanhava num trabalho com moradores de rua me disse que ouviu do mentor lá no trabalho que a maioria era ex-político e ex-empresário.